Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Meninas, sejam bem-vindas. Cida, Nádima, Rafa. Que vocês possam abrilhantar um pouco mais, né, os nossos estudos aqui da Palavra do Senhor, que tem sido muito gostoso estudar com vocês. Vocês que nos assistem, mais uma vez eu falo, participem, pode escrever. Estamos aqui todos para aprendermos juntos. Sejam todos bem-vindos. Cida, você pode fazer oração para a gente? Sim, vamos lá, vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos entre amigas e irmãs. Como é bom, Senhor, ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos liberta, Pai. A Tua palavra é o pão da vida, é o nosso sustento diário. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo. É maravilhoso, Senhor, estudar a Tua palavra e as profecias, Pai, que são importantíssimas na nossa vida. A sua palavra é uma palavra de advertência ao nosso coração. Use cada uma de nós, Pai, que o eu, ele não apareça aqui, mas que o Senhor venha a falar através de nós, Pai, através do Teu Santo Espírito. Nós oramos em Teu nome. Amém. E hoje nós vamos falar sobre os últimos enganos de Satanás. Abram a Bíblia de vocês, quem puder, em João, no capítulo 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estudamos na outra semana e percebemos que a forma de nós não sermos enganados é através do estudo da palavra do Senhor, ouvindo, dando atenção à palavra do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E o plano de Jesus, de Deus, para nos salvar desses enganos aí da Babilônia. Nós estamos recebendo constantemente frações do mal na nossa vida. Sabe? São muitas coisas acontecendo e ruins, e também tem muita doutrina que foi introduzida na Igreja do Senhor, que foi nas pessoas, né? As pessoas acabaram sendo enganadas e aceitando essas doutrinas. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Nádima, fala para a gente um pouquinho. Que ninguém gosta de ser enganado. E a gente tenta fazer tudo que é coisa para ser certo. E um dia desses eu fui aqui onde eu estou, né, tem a 25 de março, eu sou de São Paulo, e eu precisava de um pendrive. E eu estava perguntando preços e tal, fui indo, e quando eu saí de uma loja, sabe quando, sem pensar, tinha uma pessoa oferecendo pendrive. E eu falei, mas é tantas teras, sei lá eu, o que que eu queria? E ele falou que era assim, olha, era mais do que eu precisava. Ah, lógico, comprei na hora. Quando eu cheguei em casa, que vontade de voltar lá e assim, sabe, esfregar, falar assim, não tem nada, estava vazio. Então, é horrível ser enganado. Deus tem uma preocupação, ele fala, eu não quero que vocês sejam enganados, porque além de ser horrível, tem consequências esse engano. No caso, o meu pendrive foi o dinheirinho só que eu gastei, e assim, a chateação, mas eu levo essa história comigo, aprendi a lição, né? A gente precisa se cuidar mais. E esses últimos enganos de Satanás, eles são sutis. E o que que eles fizeram? Então, muitas pessoas no mundo inteiro estão querendo acertar, não querem ser enganadas. Mas a própria palavra de Deus fala assim, se possível, vai enganar até os escolhidos. Então, os escolhidinhos, mesmo aqueles das couraças lá, nós temos que ficar precavidos. Então, a gente precisa estudar, porque o intuito dele é enganar o mundo inteiro. E para eu não cair no engano, eu tenho que conhecer a verdade.
Eu tenho que saber qual é a verdade. Então, nós temos as pessoas que são especialistas, eles pegam uma cédula, né, de dinheirinho, já sabe se é falso ou não. Eu não sei. Mas eles estudam a nota verdadeira nos detalhes, eles pegam tudo. Aí eles sabem qual é a verdade. E por isso que nós precisamos cuidar. Então, quais são os pilares que ele vai colocar? Então, semana anterior a gente viu que ele mandamento, o segundinho, né? Faça imagens. Mexeu no 4 mandamento. Não, não é esse dia, não. Vamos mudar o dia. Mas tem mais enganos. E agora, o que que a gente faz? A gente estuda e se prepara para esses enganos e a gente precisa se cuidar. Então, vamos lá. O primeiro pilar é assim, vá pela sua consciência. Sabe, você não quer fazer o que é certo? Então, a sua consciência vai dizer se está certo ou se está errado. Ah, será que a gente é tão puro assim que nós mesmos vamos dizer o que é certo e o que é errado? Não. Porque nós somos passíveis de erro. A Bíblia diz, enganoso é o coração. Então, há caminhos que parece direito, parece que eu estou indo no rumo certo, mas quando eu vejo, eu já cheguei no lugar errado. Eu não sei vocês, mas eu já tive uma experiência assim, a gente entrou num posto na rodovia, lanchamos e tal, aí nós voltamos para o mesmo lugar que a gente estava. A gente começou a olhar e falou, como assim? Caminho de volta. Falei, mas já passei por aqui, já passei por aqui. Olha que horror. Não prestamos atenção. Então, cuidado com essas impressões do seu coração. Ah, não, isso aqui está certo. Então, é duvidoso aquilo que eu penso, até o que eu vejo, os meus sentimentos. E por que eu estou falando isso? Porque nos dias, um dos enganos do Satanás é justamente esse. Ele vai aparecer, ele vai se mostrar com muita luz, com uma fala mansa, para poder nos arrebanhar. E daí vem aquela primeirinha mentira dele, que ele fala, certamente não morrerás. Então, gente, o primeiro pilar que a gente tem que prestar muita atenção é imortalidade da alma. Ontem eu me deparei com uma pessoa e ela falou bem assim, relativo à Covid, que teve muitas mortes, e ela falou assim, não se preocupe, todos os bonzinhos já estão no céu. Na hora eu me senti a pior pessoa do universo, né? Assim, tô relativo, brincando com vocês. Mas não é isso. Qual é a ideia de Deus? Quando você morre, você vai para um soninho. E você fica no soninho até a volta de Jesus. Não morre e vai para o céu. Não existe isso na Bíblia. E o que mais que a gente precisa cuidar? Com feitiçaria. Que existem anjos do mal, que a gente chama de demônios. E eles estão por aí. E eles vão querer fazer, os espíritos de demônio, né? Eles fazem parte dessas ciladas de Satanás, para aparecer. Então, é muito confortante, entre aspas, se hoje eu receber um ente querido meu e ele falar comigo da minha vida. Mas eu tenho que saber, não é ele. Não é ele, porque ele está no soninho. Meu pai está no soninho, minha mãe está no soninho, meu irmão está no soninho. Eu não quero vê-los até o dia da volta de Jesus. Não tem como. Então, tem que prestar muita atenção. Se você está acreditando, certo? Que quando alguém morre, vai para o céu, agora, nesse tempo, enquanto você está aqui na Terra, vamos rever a palavra. Vamos estudar mais a palavra, porque a Bíblia diz que vai para o soninho, sim. E olha que interessante, que a morte é um sono, mas a nossa esperança está na volta de Jesus. Então, nós não podemos nos separar disso, porque Jesus vai voltar e daí ele vai acordar. E essa ideia da imortalidade da alma, ela prepara o caminho para a influência enganosa do espiritismo. Então, quando eu acredito nisso, morreu, foi para o céu, eu estou acreditando numa das formas de Satanás tentar nos iludir com o espiritismo. Eu sei que é pesado o que eu estou falando. Pode ser que você já acredite nisso a vida inteira, mas vamos usar a gotinha da Rafa, né? Cuidado, essa é uma gotinha.
e nós precisamos agir contra essa gotinha, porque essa não é a vontade de Deus, que a gente acredite num desses pilares que não é verdadeiro. Nós precisamos nos firmar na verdade, nos santificar na verdade, e a verdade é a palavra do Senhor, é a Bíblia, né? Então, como a Nadman disse, se você acredita, se você vive isso, mas você acredita na Bíblia, na palavra do Senhor, então busque conhecimento na palavra do Senhor, que você não vai ser enganado. Rafa, como nós estamos conversando, os enganos de Satanás, eles estão aí, são muito difundidos. E um desses enganos também é a predominância da adoração dominical nas igrejas cristãs, que nós sabemos que o dia que foi pedido por Deus para adorá-lo, o dia santo, é o sábado. Fala para a gente um pouco sobre essa questão e também a questão de adoração, né, que envolve o dia do Senhor. Pois é, e está totalmente ligado à adoração e ao tempo, né? Esse mandamento. O interessante é que, recentemente, eu questionei uma pessoa que guarda o domingo e ela não sabia me dizer por que guardava o domingo. Então, eu fiz até um desafio. Falei, acha na Bíblia algum texto que diga que houve essa mudança do sábado para o domingo. E ela não conseguiu achar. Isso me lembrou, eu gosto muito de contar história para ilustrar. Isso me lembrou uma história que é bem interessante, onde uma criança, vendo a mãe preparar um peixe, perguntou assim para a mãe: mãe, por que você tira a cabeça e o rabo do peixe? Aí a mãe falou assim: não sei. A sua avó me ensinou assim, eu faço assim, pergunta para ela. E a criança foi perguntar para a avó. E a avó falou assim: olha, eu não sei quem me ensinou isso, foi sua bisa. Então, você tem que perguntar para ela. E graças a Deus que a criança tinha a bisavó viva, e ela foi até a bisavó perguntar. E a bisavó deu risada e falou assim, elas ainda cortam a cabeça e o rabo do peixe? E ela foi e explicou que ela só fazia isso porque a travessa que ela usava para fazer era pequena e não cabia o peixe inteiro. Então, muitas vezes, a gente está repetindo comportamentos por tradição, se apegando no que os homens falam, ao invés de olharmos para a palavra de Deus e entender por que eles fazem isso. Por que é feito dessa forma? Quem autorizou essa troca? Por que as pessoas mudaram para o domingo? Da onde que veio isso? Se o mandamento de Deus é claro. E aí existe aquele outro argumento, né? Não, mas estamos sobre a nova lei, estamos sobre o novo... que o Velho Testamento não vale, porque Jesus morreu e tudo mais. Então, a gente pode matar, roubar, adulterar? Por que só o sábado? Então, são questionamentos que a gente precisa se fazer. E um versículo interessante sobre isso, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, Jesus falando, olha só, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado um mínimo no reino dos céus. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente reproduzir algo que foi ensinado por homens. E muitas vezes a gente tem colocado homens acima da palavra de Deus. E eu já também ouvi isso, uma pessoa falando, estudando a Bíblia, quando ela se deparou com coisas que não tinha como argumentar, ela falou assim, não, mas eu ainda vou ficar do lado da minha igreja, porque antes da Bíblia já existia a minha igreja, então eu prefiro ficar do lado da igreja do que do lado da Bíblia. Então isso é muito sério, porque homens são criaturas. Eles não têm poder de colocar ou tirar algo. E o dia de sábado, ele existe para a adoração. E o que o diabo fez? Ele quer tirar a adoração de Deus, para a adoração ser para ele. Porque o domingo, na verdade, era um dia de adoração pagão. Era um dia de adoração do sol, onde eles adoravam o sol. Então, houve essa mistura de novo, né? O profano entrando dentro do santo. E muitas pessoas hoje que são realmente sinceras, estão adorando no dia errado porque não tem esse conhecimento. Então, se você que está nos ouvindo aqui
está escutando, não se convença só pelo que estamos falando para você, mas busque dentro da palavra, porque eu tenho certeza, assim como o Senhor me convenceu, convenceu a Débora, a Nádima, convenceu a Cida, Ele vai também convencer você, se você tiver com o coração aberto e estudar dentro da palavra. Não aceite doutrinas humanas. Deus nos deixou aqui, ó, a palavra de Deus para que a gente tivesse luz e instrução neste mundo. A Cida, como nós também já conversamos na semana anterior, ela participou, ela esteve neste lugar de adoração de uma forma equivocada, mas ela estava com o coração aberto, ela estava disposta a ouvir a voz do Senhor. Ela vai falar um pouquinho para a gente, tenho certeza que não foi fácil, tenho certeza que não foi simples, né? Mas ela entendeu que o vinho de Babilônia são as falsas doutrinas. Ela percebeu que a maneira de nós nos santificarmos é apenas através da fé na palavra de Deus e no poder do Cristo vivo. E ela vai falar um pouquinho para a gente, um pouquinho sobre isso. E nós temos hoje o antídoto, como nós estamos estudando, que é a palavra do Senhor. É estudar, estarmos firmes na palavra. É uma alegria compartilhar a minha experiência, né, com vocês e com quem está nos assistindo. É muito maravilhoso isso, né? E uma palavra que me marcou muito, logo quando eu comecei o guia de estudos, é a palavra que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, aquela palavra, ela penetrou no meu coração e na minha mente, e ela me libertou da idolatria. E eu descobri verdades maravilhosas naquele momento, verdades que até doía dentro de mim, porque eu vivi nesse contexto, esse contexto de tradições humanas, né? E naquele momento, quando eu comecei a entender o livro de Apocalipse, eu me apaixonei. E antes eu tinha medo do livro de Apocalipse. E quando o livro fala: sai dela, povo meu, para não se corromper, para não ser cúmplice dos seus flagelos. E aquela palavra penetrou no meu coração e eu senti o chamado, o despertamento de Deus na minha vida. E ali o Senhor começou a renovar a minha vida, a minha esperança, que ali estava, que Jesus iria voltar, né? É claro, eu tô já fazendo um resumo, né? Vai vir outras lições, claro. Mas falando um pouquinho, né? Daquelas duas mulheres, né? Ali eu comecei a entender o conflito entre o bem e o mal, coisa que eu jamais imaginava, porque tudo que eu vivia ali naquele contexto era emoção, era um automático que eu vivia, né? Era um ritual. Eu participei de tudo. E a idolatria, ela estava em mim. E para me libertar foi muito difícil, porque eu nasci ali. Eu fui criada ali, né? Eu fui enraizada ali. Só que naquele momento, quando eu tinha aquela convicção no meu coração, o Espírito Santo estava me chamando, eu falei: não quero mais. Um pé no mundo, outro dentro da igreja romana que eu fazia parte, porque ao mesmo tempo que eu estava ali, eu também estava no mundo. Eu participava de práticas que não estavam dentro da palavra de Deus. E eu não sentia ali que era o lugar de eu estar. E aí, quando eu realmente aceitei a palavra por completo, Deus me libertou. Deus me libertou, né? De práticas mundanas também que eu tinha. E ali, graças a Deus, o Senhor realizou grandes maravilhas na minha vida. E eu pude dizer que o livro do Apocalipse, ele me libertou. Ele me libertou. E eu convido você também a conhecer esse livro maravilhoso, esse livro que transforma, esse livro que liberta. Não devemos ter medo, porque tem verdades, tem promessas maravilhosas para a nossa vida dentro desse livro. E naquele momento eu tive um despertamento, Débora. Meninas, eu tive um despertamento que a minha história é muito, muito longa, né? Um dia eu vou contar com mais detalhes, mas assim, foi um chamado assim, eu tive sonhos, o Senhor usou pessoas que eu jamais imaginava, né?
naquele contexto de me trazer ao mundo real. Aquele mundo que eu vivia não era um mundo real, era um mundo emotivo, e o Senhor me despertou um mundo racional. Então, assim, eu dou glórias a Deus por isso. E o livro de Apocalipse, ele é maravilhoso. A maneira de nos santificarmos hoje é através da fé na palavra de Deus e no poder do Cristo vivo. Glórias a Deus por isso. Amém. Cida, você era devota, né? De uma. Você era De devota Maria, de né? Maria, mãe Maria. de Jesus. Meu nome é Isso. Maria Aparecida, né? Aham. Na Igreja Romana, existem várias Marias, tá? Eu vou te explicar. Cada Maria ali tem uma função, né? E quando a minha mãe estava grávida, ela fez uma promessa a essa santa, né? Dizendo que... Porque minha mãe, ela tinha um problema de saúde muito sério. Ela tinha hemorragia, ela tinha mioma, né? Um problema muito sério. E ela disse, eu não posso perder a minha filha. E naquele momento a minha mãe fez uma promessa que, segundo ela, foi para essa santa, mas eu creio que foi o Senhor que operou um grande milagre. Deus permitiu que eu nascesse. Minha mãe disse, se a minha filha nascer, o nome dela será Maria Aparecida. Então, por isso que eu me chamo Maria Aparecida. E eu sempre fui muito devota dela. Eu participei de muitos encontros, por exemplo, no santuário de Nossa Senhora Aparecida, né, que eles falam, né? Participei muito. Eu tenho... Meu cabelo está lá na Sala de Milagres, porque lá, para quem não entende isso, como eu vivi lá na Igreja Romana, eu sei de tudo, né, que acontece. Então, talvez esteja estranho eu falar isso, né? Existe a Sala de Milagres lá. Então, lá tem um pedaço do meu cabelo, porque minha mãe teve que ir lá, segundo ela, pagar uma promessa. Só que quem operou o grande milagre foi Cristo, porque Cristo já conhecia a minha história e ele me trouxe ao mundo. E hoje, falando para minha mãe, né, dessas verdades, a minha família, no início, quando eu saí da Igreja Romana, eu passei por grandes aflições, grandes até perseguições da minha própria família. E naquele contexto, eu preferi me calar. Eu não julgava, eu preferi me calar. E eu esperei que o Espírito Santo fizesse a obra. E hoje os meus pais, para a honra e glória de Deus, eles são amigos do padre, eles têm um envolvimento muito grande na Igreja Romana, né? E para a honra e glória de Deus, o Senhor, ela participou do meu casamento, que foi hoje na igreja que eu faço parte, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O meu pai entrou comigo na igreja, meu pai dizia que não entraria na igreja comigo. As minhas 2 filhas foram apresentadas na igreja, tive o privilégio de ver minha mãe e meu pai sentados ali assistindo o culto. Então, para mim, já é um grande milagre. O Espírito Santo tem conduzido assim de forma extraordinária tudo que está acontecendo até hoje. Amém. Deus, ele tem planos para a nossa vida. E nós podemos escolher o que nós queremos. E o que Deus quer é o melhor. Ele não quer que eu seja enganada. Então, para que eu não seja enganada e que os planos que ele tem para mim sejam concluídos, eu preciso aceitar esse chamado. Aceitar, buscar estudar a palavra do Senhor, porque é através dela que eu vou encontrar libertação, que foi como a Cida disse. Ela vivia em um contexto, mas ali tinha alguns pingos de idolatria, de falsas doutrinas. Então, ela percebeu, o Espírito Santo falou com ela, né? E ela aceitou esse chamado. E o nosso desejo é que você também aceite esse chamado, que você também aceite tomar este antídoto para proteção contra os enganos, né, de Satanás. O antídoto são as 3 mensagens angélicas que nós estamos estudando nesse trimestre, né? E só nós vamos conhecer muito bem essas mensagens através do estudo da palavra do Senhor. É esse o nosso chamado para você. Quero agradecer o testemunho da Maria Aparecida
e dizer que nós não temos nenhuma dificuldade de relacionamento, como ela tem também, temos amizade e tudo, mas nós precisamos separar e entender a vontade de Deus para a nossa vida. E ponto final. O que Deus pedir é ponto final mesmo. Então, eu não vou pela cabeça de homens, quem mudou, quem não mudou. Eu vou pelo que Deus projetou. E isso deve nortear a nossa vida. A gente tem que se apegar a essa verdade e, às vezes, vai doer. Não vai ser fácil, como não foi para ela, e nem é para mim hoje, nem para Rafa e nem para você, Débora. São as grandes verdades que Deus coloca e que a gente vai aceitar para a nossa vida, se a gente quiser estar com Ele, salvos, e daí livres, né? Como o texto que a gente meditou. Vamos orar, então. Eu busco dizer o seguinte: assim diz o Senhor, isso marcou na minha vida, assim diz o Senhor. Desculpa, pode orar. Não, tá certo, e nós temos que buscar esse assim diz o Senhor. Está escrito, ponto, né? Então, oremos. Querido Deus, nós te amamos tanto, Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, mas nós também queremos conhecer a tua verdade. E por isso, obrigado, porque a tua palavra se revela a nós e o teu Santo Espírito esclarece na nossa mente a tua verdade. E daí nós ficamos livres dessas tradições humanas, dessas mudanças humanas, e nós conseguimos enxergar o teu amor dentro da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a seguir, a obedecer, a te honrar, e a nos curvarmos diante desse amor tão grande, infinito para cada um de nós. Nos ajude a entendermos a tua grande verdade e cuidarmos com esses pilares que Satanás tem colocado, da imortalidade da alma, das pessoas que não estão no soninho, conforme a tua palavra diz, também, Senhor, do dia de guarda, que nós possamos querer fazer a tua vontade com muito amor também. Nos guarde, nos livre de todo mal, eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Gente, muito bom poder estudar, aprender mais da palavra do Senhor e compartilhar com vocês esses momentos. Rafa, muito obrigada aí pela sua didática, pela sua forma de falar. Cida, seu testemunho, obrigada por compartilhar conosco. Nadma também aí com esse seu jeitinho, gostoso da gente ouvir falar, dá vontade de ficar aqui, né? Só conversando e não acabar. Mas nós vamos ter mais estudos, vamos ter mais oportunidades, né? Meninas, um beijo, obrigada, até a próxima.